Olá pessoal, me chamo Edinanda Silva e sou acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre uma das maiores civilizações americanas pré-colombianas. Vamos falar sobre o Império Azteca, que existiu por volta do ano 1300 d.C. até 1521 d.C., quando foram dominados pelos espanhóis. Bem, como nós já sabemos, após a chegada do ser humano à América, ele foi se espalhando pelo continente e formando povos diversificados, como por exemplo os Olmecas, os Maias, os Toltecas, os Zapotecas e aqueles de quem falaremos hoje, os Aztecas. Esse povo tem origem em um lugar chamado Aztlán, no norte do atual México, e por lá viveu durante muitos anos de forma nômade, ou seja, vagando de lugar em lugar e se alimentando por meio da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Os astecas eram conhecidos pelos povos mais civilizados como mexicas, que na língua nahuatl significa bárbaros. Mas tudo isso mudou quando chegaram à região central do México, já tardiamente por volta do século XIII d.C. Nessa região viviam grandes povos sedentarizados e bem organizados. Foi no contato com esses povos que os astecas acabaram aprendendo e incorporando elementos de suas culturas, de seus hábitos, de suas leis e religiões, e assim transformando os astecas em um povo também sedentarizado. Segundo sua tradição, um de seus deuses revelou ao grande sacerdote asteca que seu templo e sua cidade deveriam ser construídos em meio a um bambuzal, sobre uma ilha rochosa na qual se veria uma águia devorando alegremente uma serpente. Foi aí então que, após uma longa procura, se encontrou o determinado lugar, e ali se construiu um pequeno templo de madeira. Esse lugar seria o ponto de partida da futura cidade de Tenochtitlán, capital do futuro Império Azteca. Bem, mas como que os astecas, que eram um povo nômade e que chegou atrasado a essa região central do México, conseguiu se tornar esse gigantesco império? Bem, os astecas eram um povo guerreiro, eram muito bons no combate, e através de uma política de alianças matrimoniais entre governantes de povos diferentes, os astecas acabaram se unindo à cidade de Texcoco, e assim se fortalecendo, e juntos conseguiram derrotar Azcapotzalco, cidade que estava dominando vários territórios dessa região central do México. Dessa forma, os astecas, junto com Texcoco, dominaram a região central mexicana, e a partir daí começaram a expandir sua influência e dominando novos povos. Mas vamos falar um pouco sobre como era esse povo, como viviam, como era a sua cultura e a sua tradição. Bem, primeiramente falemos como era a pirâmide social asteca. Em sua base encontravam-se os escravos, que não era a mesma escravidão proporcionada pelos europeus. A maioria desses escravos se encontravam nessa condição por questão de dívidas e eram, na verdade, escravos temporários. Acima dos escravos se encontravam os camponeses, a grande massa da população asteca. Depois vinham os artesãos e os comerciantes. Por fim, no topo da pirâmide se encontravam a nobreza e os sacerdotes. A agricultura asteca era baseada no plantio do milho, que era o principal alimento desse povo, porém se plantavam também vagens, abóbora, tomate, pimenta, além de plantas para fiação, como o algodão. Os astecas utilizavam de uma técnica chamada chinampas, que era uma espécie de canteiro flutuante, ou seja, um canteiro feito em áreas alagadas com lama e com pedaços de madeira. Além da agricultura, os astecas praticavam a pecuária, criando e domesticando animais como perus, patos, coelhos, aves, porcos selvagens, lebres e cabritos. Em relação à arquitetura, podemos dizer que eles eram incríveis. Construíram uma cidade muito bem planejada, com grandes ruas e calçadas, grandes templos e pirâmides, edifícios públicos, palácios reais e maravilhosos jardins, além da construção de diques para conter as grandes inundações e de aquedutos para poder trazer água potável para a cidade. Esse povo também era composto por grandes negociantes. Tenochtitlán era um centro comercial, ali se vendia de tudo, alimentos, animais, roupas, joias, cerâmicas, tudo o que se possa imaginar. Além disso, esses mercadores viajavam por diversos lugares vendendo suas mercadorias aos mais distantes povos. Mas o Império Azteca se tornou tão rico e grandioso principalmente por conta dos tributos pagos pela população. Cada cidade dominada pelos astecas devia pagar seus impostos conforme o que produziam,
e quanto produziam, pois naquela sociedade não existia o dinheiro. Assim, os tributos eram pagos das mais diversas formas, por meio de algodão, ouro, jade, turquesas, milho, animais, cacau, madeira e pedras para construção, plumas, mel, incenso, peles de animais, entre outras coisas. Cada cidade tinha um cobrador, chamado de caupix, e esses impostos eram cobrados de 1 a 4 vezes por ano. Uma parte desses arrecadamentos era distribuído para a população, para suprir víveres e vestimentas, além de pagar funcionários, mas a grande maioria era acumulada pela nobreza. Os astecas estavam organizados politicamente da seguinte maneira: primeiramente, o imperador, que era escolhido pelo Grande Conselho, porém sempre dentro de uma mesma família. Depois, a figura do vice-imperador, que muitas vezes era o irmão do imperador e aquele que virá a sucedê-lo. Além de 4 grandes dignatários, que eram uma espécie de ministros e conselheiros do imperador. Depois vinham os prefeitos de cada cidade-estado, também escolhidos pelo Grande Conselho. Podemos observar que tinham uma política bem organizada, apesar de dinástica. Os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Antes de chegar ao México Central, eles já possuíam diversos deuses, porém com o contato com outros povos começaram a incorporar os deuses e rituais desses também. Entre os principais se encontram Huitzilopochtli, deus da guerra e padroeiro do estado asteca, e Tlaloc, deus da chuva, venerado por vários povos mesoamericanos que necessitavam da chuva para que suas plantações dessem certo, naquele local tão seco e quente. Os astecas faziam sacrifícios tanto humanos como de animais. Esses rituais eram feitos para poder agradar os deuses e fazer com que pudessem ter boas colheitas, boa vida ou vitórias em conflitos. Os sacrificados eram pessoas que se ofereciam livremente, escravos, mas principalmente prisioneiros de guerra. Os astecas praticavam um tipo de guerra chamada Guerra Florida, onde além de se conquistar terras e riquezas, seu principal objetivo era prender pessoas para fazer sacrifícios. Os astecas eram um povo muito avançado. Desenvolveram hieróglifos e formas de escrever, além de serem grandes astrônomos. A partir do estudo e observação dos astros, desenvolveram calendários com datas muito precisas, que marcavam o início e o fim de cada estação, de eclipses, das luas e demais datas. Esse calendário era muito útil para a agricultura e também para a parte religiosa, pois a partir do dia em que algo acontecia, se determinava se aquilo era bom ou ruim. Texcoco, a capital do Império Azteca, ficou conhecida como centro intelectual do Império. Ali se encontravam diversos artistas, escritores, escultores, cantores e diversas de suas obras. Dessa forma, podemos analisar o que foi o Império Azteca. Esse grande povo que dominou grande parte do México e que construiu uma imensa estrutura política, econômica e social, impressionando até mesmo os conquistadores europeus. Observa-se que desenvolveram amplas técnicas de cultivo, de pecuária, de artesanato, astronomia, arquitetura e diversas áreas afins. Porém, toda essa sociedade acabou sendo destruída com a chegada dos espanhóis, mas esse é um assunto para uma próxima aula. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.